prednisona, hidrocortisona, dexametasona. É bem provável que você conheça ou já tenha consumido esses medicamentos. Pode ser até que você tenha alguns deles em forma de comprimido, xarope ou pomada aí na sua casa, porque eles são vendidos sem receita nas farmácias. Mas você sabe qual efeito esse tipo de medicamento tem no seu organismo ou as consequências que o uso sem acompanhamento médico e em longo prazo pode causar? Eles não precisam de receita, mas não devem ser consumidos sem prescrição médica. Vamos entender por quê, começando pela composição e função dos corticoides. A primeira coisa a saber é que os corticoides são hormônios produzidos naturalmente pelo nosso corpo, nas glândulas suprarrenais. Esses hormônios possuem ação anti-inflamatória, ou seja, reduzem as inflamações. E também têm atividade imunossupressora. Quer dizer que eles diminuem a capacidade de defesa do organismo para evitar respostas exageradas contra agentes agressores. Por conta dessas características, esses hormônios passaram a ser produzidos em laboratório para ajudar no combate de doenças. Então, na forma sintética, são os medicamentos à base de corticoides ou apenas chamados de corticoides, e eles têm essas mesmas funções. Podem ser usados em inúmeras doenças inflamatórias que causam prejuízos à qualidade de vida das pessoas, por exemplo, as reumatológicas, como a artrite reumatoide e o lúpus. Nesse caso, são bem mais potentes do que os anti-inflamatórios comuns. Como também minimizam os mecanismos de defesa do nosso corpo, são indicados para tratar tipos de câncer que surgem justamente nas células do sistema imunológico, como a leucemia e o linfoma. Mas os corticoides também têm sido prescritos para doenças infecciosas, aquelas em que agentes externos, como os vírus, invadem o nosso organismo, uso defendido por alguns médicos e nem tanto assim por outros. Por isso, nós buscamos a ajuda de um infectologista para compreender. Nas doenças infecciosas, o uso do corticoide é super discutido, controverso e é difícil a gente ter uma indicação precisa para isso. Por quê? Uma doença infecciosa, ela nada mais é do que o corpo sendo invadido por um agente externo, causando um problema naquele organismo. E aí, o que o organismo faz? O organismo vai se defender. O organismo olha aquele inimigo e fala, ops, tem um inimigo aí, eu preciso me defender disso. E o que é essa defesa? É a inflamação. A inflamação no corpo, numa doença infecciosa, é a defesa do corpo contra aquele agente. Então, até certo momento, essa inflamação é necessária. Sem ela, a gente não tem defesa contra aquele agente. Quando a gente dá corticoide para uma pessoa que está se defendendo de uma infecção, a gente pode prejudicar essa defesa. Por isso que em doença infecciosa, o uso de corticoide tem que ser muito bem avaliado, muito bem acompanhado, porque em determinados momentos pode piorar e não melhorar a doença. Bom, mas você deve lembrar que no início da pandemia, um corticoide ficou bastante conhecido pela boa resposta nos casos graves de Covid-19. Pesquisadores da Universidade Britânica de Oxford afirmaram que a dexametasona pode ser o primeiro medicamento que reduz as mortes pela Covid-19. Segundo o estudo, o corticoide mostrou ser efetivo em quadros graves da doença. Sendo a Covid-19 uma doença infecciosa, por que será que o corticoide funcionou nesse caso? Explica pra gente, doutora. O uso de corticoide parece que virou uma bomba dentro dessa doença. Todo mundo que dava um espirro já queria usar o corticoide. E a gente que estava na linha de frente tratando os pacientes dentro dos hospitais, a gente viu o quê? Que o uso precoce, mal indicado dessa medicação, piorava o quadro das pessoas. Então, dentro da doença Covid-19, tem indicação de corticoide? Tem. Tem um momento exato para isso. Casos leves, com sintomas leves, em pessoas que não estão tendo necessidade de uso de oxigênio, por exemplo,
não tem indicação de usar corticoide. O que o corticoide vai fazer se eu der no momento errado, dentro da Covid-19? Então, imaginem que o vírus entrou no organismo, está começando a causar um dano e o organismo daquela pessoa começa a se defender. Produz anticorpos, produz células de defesa que vão lá inativar o vírus, para o vírus morrer e para a doença acabar. E aí, o que eu faço? Eu dou um corticoide. O que o corticoide vai fazer? Vai prejudicar essa defesa. O corticoide vai diminuir a produção de anticorpos, vai diminuir a produção de células de defesa. E aí, no momento em que o organismo está precisando desse exército para lutar contra esse inimigo, eu vou prejudicar esse exército. Então, o uso de corticoide na Covid precisa ser muito bem indicado. É bom lembrar que antes da pandemia, muitos médicos já prescreviam corticoides para doenças respiratórias, como gripes, resfriados e quadros alérgicos. Mas, diante do uso e dos bons resultados da dexametasona nos casos graves de Covid, muitas pessoas passaram a associar o medicamento a qualquer quadro respiratório. E é aí que vem a parte perigosa. Passaram a consumi-lo sem prescrição médica e sem considerar os efeitos dessa medicação no organismo em longo prazo. E por que isso? Sem dúvida, o uso de corticoide diminui os sintomas. Se a gente tem sintoma respiratório relacionado à inflamação, hora que toma o corticoide, esses sintomas diminuem, com certeza. Mas lá dentro, lá nas entranhas das defesas, a gente está diminuindo também o nosso poder de defesa. Não é uma medicação para ser usada em qualquer evento respiratório. Não é uma medicação para ser usada sem indicação médica. É uma medicação que tem que ser usada com dose correta, pelo tempo correto. Dependendo do tempo que se usa o corticoide, não dá para suspender do dia para a noite. Precisa fazer uma suspensão reduzindo a dose. Isso tem a ver com as glândulas suprarrenais. Lembra delas? Quando os corticoides são administrados em altas doses e por períodos prolongados, elas param a produção natural dos hormônios no nosso corpo. É só com a retirada lenta e gradual da medicação que elas voltam a trabalhar normalmente. Se a interrupção é brusca, pode comprometer essas glândulas. Mas será que pode haver um abuso da prescrição de corticoides até por parte dos médicos? A resposta é sim. Por isso é tão importante conhecer o mecanismo de ação do medicamento e também os seus direitos enquanto paciente. A doutora Paula tem uma última recomendação para você. Eu sempre falo nas consultas com meus pacientes ou fora das consultas que toda vez que você for paciente, você tem direito de saber exatamente tudo o que está relacionado à sua saúde naquele momento da consulta. Então você tem direito de tirar suas dúvidas, você tem direito de perguntar sobre a sua doença e você tem direito de saber o que é aquele tratamento que você está recebendo. Então, foi ao médico, o médico prescreveu um corticoide, para e pergunta para ele: doutor, o senhor acha que realmente vou precisar disso agora? O senhor acha que eu posso segurar alguns dias? Ou o senhor acha que agora vai me beneficiar e eu devo iniciar agora a consulta? Porque o uso de corticoide é fácil, é tranquilo, tem poucos efeitos colaterais na hora, reduz os sintomas, mas tem consequências que podem agravar a doença. Então, toda vez que você estiver sentado numa consulta e receber a prescrição de um corticoide, conversa, pergunta, questiona essa prescrição para você se sentir seguro e sair sabendo quais são os sintomas que você precisa observar. Então, é sempre importante saber o que você está tomando, o que aquilo pode causar no seu organismo e que medidas você deve tomar se tiver algum sintoma relacionado a isso. Lembrando que essas orientações valem para pacientes de qualquer idade, pois os corticoides são prescritos para adultos e crianças.